Olá pessoal, meu nome é Renato Matos. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do nosso curso Android Essential. Hoje vamos começar a falar sobre as Activities. O que são essas janelinhas dentro do Android? E nos próximos vídeos, quando a gente for falar sobre as atividades, as janelas que são carregadas dentro do Android, né, fazendo assim uma analogia, nós vamos falar sobre Activity, vamos falar sobre Layout, falar sobre Material Design, sobre fragmentos e falar também sobre as janelas modais, né? Customizar as caixas de diálogos. Esse conjunto de assuntos, eles andam juntos. Então eu não preciso seguir uma lógica para esse curso. Nós vamos criar um projeto e agora, a partir da aula de hoje, a ideia é o quê? É ir melhorando o projeto utilizando os recursos que o Android Studio disponibiliza, como por exemplo, carregar uma lista de produtos de um servidor, persistir ela localmente. Tem uma mudança feita no servidor, a gente faz o download da lista. Criei aqui uma venda no meu aplicativo, eu mando essa venda para o servidor. Preciso salvar as configurações de usuário, essas configurações vão ficar salvas localmente no aparelho, para que você possa entrar e não ter que pedir aqueles dados novamente. Não precisa necessariamente ser um banco de dados, nem precisa ser um arquivo XML ou arquivo de texto. A gente vai ver que existem formas de você persistir esses dados dentro do Android. Então, vamos lá, criar um novo projeto Android, executem um Android Studio, cliquem em Start New Android Project, vamos colocar o nome dessa aplicação, vamos lá falar vendas, mobile, vai ser o nome do nosso sistema. O nome da empresa, eu coloquei aqui RCM com BR, vocês colocam o nome da empresa de vocês aí. E eu tenho uma pasta aqui no Android, onde ele está instalado, o meu Workspace. Aqui, ó. Então aqui é RCM com BR, tá? Então aqui ficou o seguinte, ó. O nome da minha package. BR com RCM, vendas mobile, e aqui é onde eu vou colocar o meu projeto. Vou dar um next, vou utilizar essa versão aqui, a 3.0, ela é suficiente. Nós vamos utilizar esse design mesmo, o blank. A ideia aqui hoje, nesse momento, é carregar uma nova janela a partir dessa atividade principal, que nós estamos chamando ela de Main Activity, ok? Então, vou dar um Finish nesse cara. Ele vai preparar aí a ferramenta. Então, o que nós vamos fazer? Colocar um botão, dar um clique, disparar um toast lá, uma mensagem simples, depois carregar uma outra janela, digitar um valor na outra janela e carregar para essa janela, ok? Algo bem simples, mas é essencial para quem está iniciando aí no curso no desenvolvimento Android, tá? Na pasta Java, observe que eu tenho um cara chamado janela principal aqui, que é a minha atividade. Ele já criou para mim esse carinha aqui, ó, é interessantíssimo, ó, Content View. Ele está usando esse layout aqui, ó, Activity Main, onde ele está definido aqui, ó. Então aqui é o XML, vou vir em texto direto, acho mais rápido carregar por aqui. Então aqui é o XML da minha janela principal. Se vocês observarem, eles têm um botão chamado Float Button, ele está bem aqui no canto inferior direito. E ele também, essa janela, vai ter um menu. E o menu está aqui, ó, menu main. Ele tem um item. Depois a gente vê sobre essas propriedades, que ele não está sendo exibido, tá? Chamado Settings. Mas vamos lá, vou mudar aqui para Always. Ok. Então eu tenho um menu. Aqui é a minha janela principal. Aqui é o meu botão. Não se preocupe ainda com a barra, Action Bar. Nós vamos falar sobre uns 2 capítulos só falando sobre Action Bar. Minha Content View. Vocês vão falar, cara, essa Content View é exatamente igual à Activity. Exatamente, porque a Activity, ó, ela inclui a Content Main. Então ela faz uma inserção do HTML bem aqui no centro. E o layout que nós estamos utilizando é esse carinha aqui, ó, Coordinator Layout, para a gente trabalhar bem com
esse botão, que esse aqui já é Material Design, mas não se preocupa, esse botão ele já veio prontinho para a gente trabalhar com ele, tá? Então nessa janela, Main Activity, eu vou substituir esse botão, que eu vou chamar de BTN, seguindo aí os padrões de desenvolvimento, né, que nós utilizamos, BTN Click é o nome dele. Então eu vou vir aqui em Main Activity. Agora aqui em Main Activity eu vou criar esse botão, ele já está aqui, ó, Float Action Button, BTN Click, aqui é o nome da variável, aqui é o ID do componente, tá? Então, ele pegou o componente na tela, associado a quem? A essa view aqui, ó, Activity Main, ok? Localizou, pode ser uma view qualquer, fizemos um cast para esse Float Action Button e utilizamos ele aqui. E agora no Set on Click Listener, nós vamos colocar aqui um Toast Make Test. Vamos colocar aqui Get qual é o contexto da janela? É o da aplicação. Qual vai ser a mensagem? Olá. E a duração da mensagem rapidinha e aí dá um show. Simplesmente isso aqui é o meu show message, ok? Cara, não vou conseguir decorar isso daqui, Renato. Tudo bem. Então a gente vai ver uma outra forma de simplificar essa chamada, né? Para quem está acostumado a criar lá os helpers, quem acompanhou os demais cursos comigo, ok? Vamos rodar aqui o Genymotion. Primeiro vou startar aqui o Genymotion, uma janela qualquer. Vou pegar aqui esse Samsung Galaxy. Nos capítulos iniciais eu mostrei como criar essa janela aqui no Genymotion. E nós vamos observar aqui, ó, no app, que é essa aplicação que nós estamos rodando, ó, esse módulo. Se eu editar as configurações, ele vai sempre rodar a aplicação default e ele vai me escolher e ele vai me perguntar assim, ó, cara, quem é que você quer usar daqueles listas de emuladores? Não usa o emulador tal, não usa o meu celular, me traz uma lista que eu posso escolher, hora, tablet e tal. Depois eu posso marcar esse daqui para que ele não fique me perguntando. Não é o caso. É o que a gente precisa saber por hora. Tá lá, a aplicação está rodando. Nós vamos dar um run agora aqui nesse botão. Os vídeos... eu vou tentar cortar esse vídeo aqui com 15 minutos de aula para que não fique muito grande. E publicar logo um outro em seguida. Aí você vai falar, ah, cara, e se eu estiver abrindo num tablet? Como é que eu faço a distribuição? Depois a gente vai falar sobre esse layout aqui, né? Criar o mesmo arquivo para diferentes resoluções, tá? Ele ainda não abriu a janela de seleção, tá aqui, ó. Agora que ele apareceu, só tem esse emulador rodando online. Se eu marcar, ó, ele não vai me pedir na próxima execução. Vou clicar no botão, apareceu aqui uma mensagem, ó. Olá, beleza. O botão Settings está aparecendo aqui, porque eu habilitei lá no menu e eu coloquei Always, ele estava Never, né? Ok? Beleza, depois a gente fala sobre esse menu. Agora, olha só, no arquivo de manifesto aqui do Android, eu tenho uma inclusão dessa Activity. E ela tem um filtro dizendo assim, você é o cara que roda junto com a aplicação. Tá bom. Então, como é que eu faria para criar uma nova atividade? Eu viria aqui, New, Activity. Quero criar uma Activity Blank. Qual o nome dela? Ele está chamando, vamos chamar de Select. O cara vai selecionar alguma coisa, tá? E esse botão aqui, ele vai confirmar a minha Activity. Essa opção do fragmento
que é o que a gente vai falar depois. Se eu marcar isso aqui, Launcher Activity, ele vai rodar esse cara, porque ele vai passar a ter o filtro. Então, não vou marcar, porque eu quero que o filtro continue nessa aplicação, nessa janela aqui. Olha o que ele fez, ele já criou para mim uma nova Activity. Então, essa Activity é chamada de Select. Se, às vezes, quando ele não cria aqui, você copia e cola uma Activity para fazer mais rápido, você tem que lembrar de vir aqui nesse manifesto e adicionar, senão ele vai dar uma mensagem aqui de erro que a atividade não foi localizada. Beleza? Vamos pegar agora o nome dessa Activity, que é Select. Vamos vir aqui no main. Vou trocar esse código, colocar barra barra. Nós vamos criar um cara chamado intenção, pretendo. Então, estou criando uma nova intenção aqui no Android para essa Activity, ok? Que é a Select Activity. Então, ele pede, na hora que eu crio uma intenção, ele fala assim para mim, me diga aí qual é o nome da atividade que você vai disparar, se você vai passar parâmetros na hora que você vai chamar a Activity, e se você também vai, como é que se diz? Você vai esperar receber algum retorno dela. Nesse primeiro momento, eu não vou fazer isso. Eu simplesmente estou criando aqui a intenção, então ele me pergunta, vamos lá, ó. Aqui a instância, é esse cara aqui, ó, é Select Activity, e o Select Activity Class. Beleza, a intenção foi criada. Quem é que você quer chamar? Eu quero chamar esse controle aqui. Quem é que está chamando a Activity? Quem está chamando a Activity é essa janela, Main Activity. Se eu colocar a palavra des aqui dentro, ele pode confundir com esse contexto, porque agora eu estou dentro do onClick. Então, para que eu diga assim, não, eu quero des, mas o da janela Activity, então eu venho aqui e coloco des. E agora, quem você vai chamar? Eu vou chamar a segunda Activity. Então, agora dê um Start. Bora, filho. E aí ele pede a intenção e T. A outra forma é copiar e colar isso aqui dentro. Certo? É assim que eu chamo uma segunda janela. Na segunda janela, que é o Select Activity, quando eu clicar nesse botão, nós vamos pegar esse cara, que é o Select, des.finish, finalizar a aplicação. Ok? Então, no clique, né, que é o float button da segunda janela, eu estou fechando. Ele vai dar um refresh. Cliquei, trouxe a segunda, fechei, ela voltou para cá. Ótimo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou digitar um texto aqui, nessa segunda janela. Depois que eu digitar o texto nessa segunda janela, eu quero que esse texto volte no lugar dessa palavra aqui, ó, Hello World. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um texto, vamos lá na segunda atividade. A segunda atividade, ele está usando esse cara aqui, ó, Activity Select. Então, a Activity Select está aqui, o XML dela. O conteúdo dele é o Content Select. Está aqui ele, ó, Content Select. Agora, o meu Content Select, eu vou colocar um cara chamado Text View. Como é que esse Text View vai ficar aqui? Primeiro vamos colocar vamos deixá-lo pegando o conteúdo inteiro. Eu posso dar um Match Parent para ele ajustar com a janela. Eu posso colocar a altura dele também para colocar o conteúdo inteiro. Depois eu vou falar sobre as constantes. E aqui eu vou falar assim, informe, digite algo. Digite algo. Está ali a mensagem. Digite algo. Agora, logo abaixo dele, eu vou colocar um edit text. Então, a largura dele vai ser a largura do componente pi e a altura dele vai quebrar aqui.
E o ID desse controle vai ser arroba mais a de txt conteúdo. É o nome desse componente. Tá aqui o nome do controle. Então, o controle ele está dentro de um layout relativo. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse layout aqui por um layout linear e vou dizer que a orientação dele é vertical. Beleza. Como eu fiz isso daqui, então esse digite algo, que é o texto, está aqui em cima, e o edit text está ali o conteúdo dele, ó, aqui, certo? Beleza. Quando eu confirmar nesse botão, eu tenho que pegar o texto desse controle. Então esse txt conteúdo ele é um edit text. Eu vou pegar esse txt conteúdo, vamos na segunda janela, vamos criar uma variável privada do tipo edit text, tá aqui txt conteúdo. Vamos rodar aqui, ó, o txt conteúdo. Quem é ele? Eu vou dar um find by id, que a gente viu como é que faz para localizar o controle. E agora eu vou ter que fazer um cast, depois que ele localizar, para esse tipo de controle. Beleza. Tá lá. Quando eu clicar agora no txt conteúdo, vai ter uma pequena diferença. Porque eu simplesmente não posso fechar a atividade. Eu tenho que dizer o seguinte, eu estou fechando a atividade, mas confirmando uma ação do tipo quero devolver algum parâmetro para a janela que me chamou, né? Então eu vou criar uma nova intenção aqui dentro, é como se fosse o callback, intent. Aqui, intent, Android, tarará, Alt Enter, beleza, importar a classe. Agora vamos adicionar na variável put extra, eu vou chamar de conteúdo, é o nome do campo. O que é que você vai jogar lá? Eu vou jogar o txt conteúdo.getTexto.toString. E agora o que eu vou fazer? Eu vou definir o resultado como ok, sei lá, como ok, para a minha intenção, passei como 0. E vou finalizar a janela. Beleza, defini como ok e fechei a janela após pegar o conteúdo. Aqui na janela que está chamando, que é o MainActivity, eu não vou mais chamar dessa forma. Eu vou dar um start activity for result. Nessa hora que eu dou um start activity for result, aí muda um pouquinho aqui as coisas, né? Porque esse start activity for result eu posso chamar 3, 4 janelas daqui. Então eu preciso mapear um ID para essa janela na hora que eu estiver chamando essa intenção. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a intenção aqui. Por exemplo, ó, intent, criei a intenção, chamei a intenção e vou dizer que o código da janela é 1. Depois vamos ver como fazer isso de forma mais organizada ainda, tá? A ideia aqui é o quê? Chamar a janela e eu dei o código da janela como 1. Beleza, a janela vai ser chamada. Para que eu consiga pegar o resultado dessa extensão, existe um método de resultado que é o método utilizado para a finalização da intenção. É o resultado dela. Então eu posso dar um override num cara protegido, void, chamado onActivity result. É isso que eu vou fazer. Então eu vou passar o request code, vou passar o result code e vou pedir a intenção, que são os meus dados. Beleza. Nesse caso, para que serve o request code? Para eu saber qual janela. Imagina que eu tenho 3 modais que eu estou chamando. Então, se o request code for igual a 1, é porque essa janela aqui, ó, que eu estou chamando, foi o resultado dela.
Beleza. Agora, se o result code for igual a 0, é porque deu tudo certo, né? 0 é sem problemas, certo? Binário. Essa variável. Ótimo. E agora eu posso pegar o conteúdo daquela intenção pelo getExtra, né? Então, se eu pegar aqui o data, eu tenho o getExtra. getExtra. getString extra. Conteúdo. String, valor. Vou chamar aqui de conteúdo. Ok. E agora eu vou setar esse conteúdo aonde? Dentro daquele label. Então, a Activity Main, ela faz uma inclusão do Content Main. Está aqui o Content Main. E aqui eu tenho esse label. Eu vou setar um ID para ele, ó. Android, ID, LBL, hello. Aí ele é um test view. Aí eu vou vir aqui no main, private, test view, LBL hello. Agora eu vou localizar esse cara dando um find by ID, RID, LBL. Esse LBL não tem nada a ver com essa variável, tá? Isso aqui é o ID lá que eu utilizei. Só que ele é um test view. E agora no resultado, eu vou colocar aqui o LBL hello.setTexto conteúdo. Vamos lá? Vamos rodar a nossa aplicação. No próximo exemplo, a gente vai melhorar. A gente vai criar os helpers. A gente vai ver como vai ficar ainda mais claro. Isso daqui, tá? Então, eu cliquei. Digite algo. Renato Matos. Fechei. Voltou. Renato Matos. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam lá o vídeo e divulguem aí com os seus colegas desenvolvedores. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.